Fala aí, galera, estamos de volta com o episódio de hoje, número 30 do nosso podcast Papo Reto com Márcio Pozzobon, agradecendo aos nossos apoiadores Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozzobon Representações, Cláudia Pozzobon Massoterapeuta e Irmãos Cancelli, há 50 anos sempre presente nos melhores eventos. A gente recebe hoje aqui a Maria Eduarda Duda, que é atleta do xadrez, vai contar pra gente um pouco da sua história. Duda, conta pra gente como é que começou essa tua paixão pelo esporte, pelo xadrez mais propriamente dito. Bom, eu comecei a jogar, eu acho que eu tinha cerca de 7 anos. Meus pais tinham um tabuleiro de xadrez em casa e aí um dia eu fiquei curiosa pra ver o que era aquilo, né? Aí peguei, minha mãe me ensinou um pouquinho e depois eu comecei nas escolinhas de xadrez do município com o professor Edson. E aí desde lá eu venho jogando até hoje, assim, isso eu tinha uns 7 anos, então faz um bom tempo. Mas isso você se identificou com o tabuleiro ou alguém que já jogava, que você via, que você se espelhou em algo assim? Lá em Lacerdópolis é bem comum o xadrez no município, né? Então eu lembro de Tradicional. ter isso. Eu não lembro ao certo se eu vi alguém jogando, se eu sabia de algo, mas eu sei que tinha em casa e me despertou interesse. Aí os meus pais, eles sabiam jogar, assim, mexer as peças, né? E aí começaram a me mostrar e depois fui para as escolinhas, a gente teve algumas aulas na escola mesmo, de xadrez, e aí eu gostei, comecei a jogar meio de brincadeira e aí quando eu vi tava sério. Que bacana. E você nesse intervalo todo dos 7 até agora, tá agora com 22 anos, né? Uhum. Muitas competições no currículo, bastante conquistas também, né? Sim, muitos torneios. Eu acho que eu jogo competição desde que eu tenho uns 8 anos. Eu comecei aqui no Circuito Oeste, que é um circuito de competições que tem na região. Que inclusive quem criou foi o professor Edson, né? E aí hoje em dia ele faz parte de um circuito que acontece em várias regiões. Aí eu comecei jogando ali, que são torneios mais curtos, de um dia só. E aí depois eu fui jogando torneios mais longos e mais sérios, assim. Esse circuito tu falou por acaso o West Shadow, é isso? Isso, esse mesmo. Aham. Aí, hoje em dia ele acontece, né? São geralmente 12 etapas no ano, uma para cada mês, né? Às vezes acontece um pouquinho diferente, mas mais ou menos uma etapa a cada mês. E aí nas cidades aqui do meio oeste, assim. É muito interessante porque ele fomenta muito o xadrez de base aqui, né? Porque as crianças se desenvolvem ali. Então começa a jogar ali no circuito e depois vai para as competições maiores, assim, da. O xadrez como um jogo de bastante raciocínio, assim, em partes da tua vida, assim, ele teve alguma... Você percebe alguma mudança que o xadrez proporcionou no teu dia a dia? Modo de Ah, pensar, de agir? com certeza. Desde nova, eu gostava dessa parte de cálculo e tal, de exatas. Hoje em dia descobri que não, que eu sou de humanas, mas na época eu gostava bastante. Mas eu sinto que sempre me ajudou muito na parte de concentração, de calma, de autocontrole, assim, né? E aí, com o passar do tempo, se tornou, assim, minha vida, né? Porque eu trabalho com isso, sempre viajei jogando, continuo sendo atleta, mas trabalho como professora também. E eu vejo isso em várias áreas da minha vida. Por exemplo, eu estudo psicologia atualmente, mas quando eu me formar, eu pretendo trabalhar com psicologia esportiva no xadrez também. Então, é algo que eu vejo como muito, muito fundamental, assim. Até de crianças, já falando um pouquinho disso, como eu trabalho com criança, eu vejo que muitos pais colocam as crianças no xadrez com a ideia de aumentar a concentração, de ajudar no controle, de ajudar na escola, né, na questão de desempenho mesmo escolar, e ajuda bastante. Vejo por mim e pelos alunos que eu tenho. Pelo que você percebe com os teus alunos também, Uhum. né? Que idade você está trabalhando com crianças hoje? Bom, eu tenho os meus alunos mais novinhos têm 5 anos. 5 aninhos já. Isso. Mas aí é uma iniciação, assim, né? É um pouco diferente do que a gente trabalha com crianças mais velhas. Porque acaba sendo mais uma brincadeira do que sério, né? Mas isso vai até. Atualmente eu tenho alunos até 15, 16 anos. Mas na associação a gente tem alunos, tem turmas de adulto também. E essa associação, ela tem núcleos onde aqui em Joaçaba mesmo? Isso. A Associação de Xadrez aqui de Joaçaba, ela fica ali no centro, é, na frente da Estação Pastel ali. E a gente trabalha lá com turmas desde a iniciação até avançada, até rendimento, né? Atualmente é um dos maiores núcleos de xadrez do estado, diria até que do Brasil, assim, porque a gente tem uma estrutura muito boa ali, com vários professores, um investimento muito bacana, né? Da Scherer também. E aí acaba sendo um núcleo muito, muito importante, assim. Mas isso não atende só pessoas aqui do Joaçaba, atende...
A nível É, de região. da região. E aí, como a gente participa de competições a nível estadual e até nacional, né? Algumas vezes a gente tem alguns atletas de outras cidades um pouco mais longe, mas que acabam representando o município em eventos estaduais, como o Olesc, Joguinhos e JASC. E essa iniciação para a competição, a partir de que idade a criança está apta já a começar a competir? Isso é bem relativo, né? Porque a gente varia muito de criança, mas a categoria mais baixa nos torneios é sub-8. Então, o sub-8 vai qualquer criança até 8 anos, mas geralmente na fase dos 6 a 8 anos é que a gente vê que inicia a competição, assim. Nossa, 6 anos já começa a competir. Nisso, tem alguns torneios até que tem uma premiação separada para sub-6, né? Eles competem junto com os 8 anos, mas quem tem menos de 6 ganha uma medalhinha ali separada. Já começar a acostumar com conquistas, né? É. E você no teu currículo tem também bastante competições a nível de estado e até fora do Brasil, né? Foi campeã catarinense escolar 2016 e 2017. São os primeiros títulos seus ou já tinha alguma coisa antes disso? Assim, antes eu sempre jogava competições ali, mas batia bastante na trave, assim, de chegar na última rodada e aí na última partida da competição e aí perder, e aí, nossa, o xadrez, assim, ele é difícil porque diferente dos esportes coletivos, que é essa configuração de eliminatória e tal, então na final você perde a final, você fica em segundo. O xadrez é por pontos corridos. Então a gente joga 6 rodadas. Às vezes se eu perdi a última rodada, pode ser que eu fique lá em 8º lugar, assim. Então várias vezes eu batia na trave e aí esses anos foi que deu resultado mais certo. Em 2016 eu ganhei o estadual, né, dos Jogos Escolares, do JESC, e aí eu ia pro Brasileiro, só que coincidiu a data com o Mundial da Rússia. E aí eu acabei não jogando. Aí no ano seguinte que eu joguei eu ganhei de novo o Catarinense Escolar e aí eu pude jogar o Brasileiro, que aí não coincidiu com nenhum outro evento. E esse mundial que você disputou, ele era mundial que estudantil, Não, universitário? esse é mundial de categorias, assim, Categoria mesmo. não tem a ver com colégio, não. O que te gabaritou lá foi você ter sido campeã brasileira. Esse, na verdade, eu fiquei no pódio do brasileiro normal, assim. É que tem várias categorias de competições, assim. Aí tem o Campeonato Brasileiro de Categorias e o Campeonato Brasileiro Escolar. Aí só que como era um ano que eu tava vindo com bons resultados, aí surgiu a oportunidade da gente ir até a Rússia, né, pra jogar o Mundial. E aí eu fui pra lá. Só que como não tem muito apoio, assim, não é nada que eu ganhe e eu garanto a vaga com as despesas, né? É tudo que vai meio por conta, assim. Então não influenciou tanto os resultados. Diferente do outro torneio que eu joguei na Bolívia, porque aí como era escolar, é por classificatórios, aí a gente vai com o apoio do governo, assim. E esse no sul-americano, foi um sul-americano disputando na Bolívia, né? Isso, que aí foi no ano seguinte, que aí é desse mesmo circuito que ele começa no campeonato estadual, né, no JESC. Aí eu ganhei JESC, aí fui para brasileiro, que foi em Curitiba, aí eu ganhei o brasileiro, e aí a gente foi para o sul-americano, que foi na Bolívia. E além desse brasileiro, você também tem título na Olesc, Joguinhos Abertos e também nos Jogos Abertos? Isso. Isso eu sempre joguei por várias cidades, né? Porque, como eu falei ali, acaba tendo contratação. Então, eu já joguei por Blumenau, já joguei por Lages, por Florianópolis e atualmente eu jogo aqui por Joaçaba. Aí na ULESC, no meu último ano de ULESC, eu ganhei com Florianópolis. Eu já ganhei joguinhos com Blumenau. E o JASC foi jogando pro Blumenau também. E aí, esse ano, a gente conseguiu o pódio com a equipe feminina de Joaçaba no JASC. Que foi um resultado bem histórico, assim, porque Joaçaba é um polo bem forte, mas principalmente no xadrez masculino. No JASC, que eles foram, né, a gente, né, mas a equipe masculina foi campeã do JASC esse ano. E a gente pegou o terceiro, que era um resultado histórico, fazia bastante tempo que Joaçaba não conseguia pódio no xadrez feminino no JASC. E você hoje vivendo essa parte de fora, como tipo assim, não jogadora, como treinadora, você consegue identificar hoje alguns talentos surgindo dessas escolinhas, das bases do xadrez? Sim, aqui na associação a gente até faz esse esquema de a gente coleta os alunos ali na base, né? Então até a gente tem trabalho nos colégios também. E aí essas crianças que a gente vê que tem um potencial de desenvolver mais, que a gente vê que estão se destacando, a gente vai evoluindo de turma. E aí, a nível competitivo, né, a gente vê quem tem mais talento ali, quem tem um potencial, e vai treinando especificamente para algumas competições. E você também foi medalhista agora no ano passado do bronze nos Jogos Abertos? Isso, aham.
Foi esse resultado que a gente Usou a teve Sapa pro SAP. também, né? Isso. Aí no xadrez, né, ele é um formato que a gente tem praticamente 4 medalhas diferentes, né, porque são 4 competições diferentes, digamos assim. A gente tem o ritmo de Blitz, que são partidas um pouco mais curtas, de até 5 minutos de duração, 5, 10 minutos. É, o rápido, que aí são uns 15 minutos a meia hora de partida. E o pensado, que aí chega a dar 3, 4, 5 horas de partida. E aí essas medalhas elas contam individualmente por cada tabuleiro e a coletiva que é representando o município mesmo. Aí eu peguei medalha de bronze por tabuleiro individual no rápido, no rápido não, no blitz, desculpa. E aí no pensado por equipes em terceiro lugar também. E para esse 2026, o que tu tem em vista de competições assim que tu vai encarar? Bom, eu já joguei minha primeira competição esse ano, agora em Florianópolis, que é o maior torneio da América Latina. O Brasil Chess Series, né? Ele conta, é um torneio aberto, então não tem divisória nem por idade, nem por gênero. E tem jogadores de vários países, então são torneios, é um torneio bem difícil, assim. Esse é um torneio que não tem muita meta de resultado, mas sim de experiência ali, né? Aí eu joguei agora em Florianópolis, foi do dia 16 ao dia 25, se eu não tô enganada. Aí tem um outro torneio que eu sempre jogo também, que é na metade do ano, que é nesses mesmos moldes, e aí os torneios do JASC, que acho que é a meta principal, e os universitários, né? No ano passado eu ganhei o Campeonato Brasileiro, esse ano vou jogar o Catarinense de novo, buscando a vaga para o brasileiro. E como eu ganhei o Campeonato Brasileiro no ano passado, eu conquistei a vaga para o Mundial Universitário. Só que não é nenhuma garantia de que eu vou, né? Mas é um plano de ir, assim, que vai ser na China, em outubro. Mas esse campeonato, assim, você tem que bancar toda a tua despesa de translado e tudo? No caso do Mundial Universitário, eu acredito que sim. Tudo isso depende de questão de indicação, né? Se vai ser indicado como torneio oficial pela CBDU ou não. E aí, ali, eles veem se vai ter algum tipo de apoio ou não, né? Mas como eu ganhei, eu consigo a vaga, pelo menos. O pessoal da organização, então, vamos dar uma força. É. E outra coisa que eu queria, estava no caminho pensando aqui, o que mais te encantou no xadrez? É estratégia, concentração ou desafio mental? Eu acho que um pouco tudo isso, assim. Mescla. O xadrez até, ele é apresentado como várias coisas diferentes, né? Tem um ponto de vista de xadrez é uma arte, tem um ponto de vista que xadrez é uma ciência, um estilo de vida, né? E eu acho que é um pouco de tudo isso, assim, porque o xadrez, ele é muito exato, se a gente passa parte do pressuposto que a gente consegue calcular as coisas, mas é muito emocional também, assim. Então eu acho que essa mistura desses mundos, assim, me encanta muito, sabe? Essa parte científica, mas ao mesmo tempo é muito artístico também, porque a gente que vive do xadrez é que é muito bonita, é muito emocionante, as competições, assim. E quem vive de xadrez vive disso, assim. É uma coisa que a gente vê que tem muito amor envolvido pelo jogo mesmo. Uma coisa que eu acho bem, bem difícil no xadrez é, por exemplo, qualquer outro esporte, hoje você olha no olho do teu adversário, você percebe se ele tá nervoso ou não. Por movimento, por atitude. No xadrez ele nem te olha, né? Fica olhando o tabuleiro. Como é que você percebe o estado emocional do teu adversário? A gente vai pegando a manha, né, com a prática. Mas, de fato, é um esporte ali que a gente tá numa luta mental o tempo todo. Como eu falei, nessas partidas mais competitivas, elas duram cerca de 3, 4, até 5 horas as competições, né? As competições não, uma partida individualmente. Então a gente consegue perceber se o cansaço tá batendo, se a ansiedade tá batendo, pela forma que a pessoa joga, pela respiração, pela forma como ela se comporta. A gente não precisa ficar o tempo todo sentado também nessas partidas que são mais longas, né? Então tem alguns comportamentos que a gente consegue observar, se a pessoa tá levantando muito, a forma como ela tá sentada, o olhar dela, se ela tá mais concentrada, se ela tá mais distraída. Então é muito legal porque tem muito, claro, tem o tabuleiro ali, mas tem toda essa batalha extra tabuleiro que a gente vê acontecendo, né? E é jogado num silêncio, né? Fora ninguém Silêncio via nada. absoluto. Xadrez não tem torcida, né? Xingar. Tem árbitro, mas eles não interferem em nada na partida, né? A não ser que a gente, assim, precise, aconteça alguma coisa e a gente chame. Mas, fora isso, o árbitro quase não intervém em nada na partida. E é um silêncio absoluto, assim, não tem. No local de jogos é completamente silencioso. Não pode ter torcida, a gente não pode
ter nenhum tipo de dispositivo eletrônico, nem nada por perto também, então a gente não pode ter celular, fone, nada do tipo. Nem mesmo tá com a gente assim no corpo, né? No bolso, que seja. E aí, por isso, acaba sendo muito, muito, muito silencioso. É aquela coisa, se alguém faz um barulhinho mais alto, todo mundo já olha pra pessoa no salão, assim, é bem... E aí, quem é dos outros esportes, às vezes, estranha. Porque o xadrez é um jogo que ele não é muito... Pra entretenimento de quem não conhece, assim, né? Porque, por exemplo, um jogo de vôlei, eu não sei jogar vôlei. Mas se eu estiver assistindo pela TV, eu vou ter uma noção de quem tá ganhando, eu vou ver os pontos e tal. O xadrez, quem não joga não consegue ter essa noção, né? Aí, por isso, às vezes parece meio chato. Mas pra gente que consegue entender, assim, você analisar, você passa pela mesa de alguém, você olha, vê aquilo acontecendo e a atenção é muito legal. Mas o xadrez, assim, tu falou em pontos, né? Uhum. Mas, tipo assim, cada peça tem um ponto? Ou só na minha cabeça, derrubou o rei e ganhou o jogo? As peças elas têm uma pontuação, mas isso não interfere tanto na questão do resultado, né? Elas são mais um guia para saber quem tem vantagem ou não. Porque, teoricamente, se você tem mais pontos, mais chances você tem de dar checkmate. Mas eu não vou ganhar por ter mais pontos, necessariamente, né? Para ganhar uma partida, eu preciso dar checkmate no meu adversário ou ele abandonar, que aí é o caso que nem você falou de derrubar o rei. É, nas partidas de grande nível, assim, até é mais comum o abandono do que o checkmate em si, né? Porque quando às vezes a gente vê que tá numa posição que não tem mais o que fazer, a gente desiste, não segue jogando. E aí tem como empatar também na partida de xadrez, né? Que aí, geralmente é por acordo mútuo, e aí nesse caso que você falou dos pontos, se não tiver peça suficiente, por exemplo, sobrar um rei para cada lado, não tem como ganhar. Aí acaba sendo empate também. Que legal. Viu? E qual foi a partida mais difícil ou marcante de todas essas competições que você já disputou? Olha, tiveram várias partidas marcantes e por motivos diferentes, né? Tem uma partida que me lembra, que eu lembro assim dela, que me marcou, que inclusive eu tenho uma foto, até um post no meu Instagram, eu sou bem criancinha, assim, eu acho que, nossa, eu devia ter nem 10 anos. E teve uma competição em Lacerdópolis pensada, que era um campeonato sub-20, então era de até 20 anos. E aí eu joguei com uma guria muito mais velha que eu, acho que ela devia ter uns 20 já. E eu ganhei a partida. E aí eu lembro que me marcou muito, porque eu criancinha falei, nossa, eu consigo ganhar de alguém maior do que eu, né? E mais recente, eu acho que foi a partida do brasileiro no ano passado, né? Do Jubes. Na penúltima rodada, tinha uma partida bem difícil, assim. E aí, quando eu ganhei a penúltima rodada já estava bem encaminhado, porque na última eu poderia ser um pouco mais tranquila. Aí eu lembro que foi bem emocionante, assim, porque eu senti um alívio de, tipo, tá, deu certo, eu posso respirar tranquilo, assim. Quando você é derrotado numa partida, você já identifica onde você errou? Ou isso demora um tempo para se assimilar onde foi que se mexeu errado? Ou como é que tu analisa? Muitas vezes é na hora mesmo. Tipo assim, eu joguei o lance errado, e aí eu já percebo, ou eu percebo na hora, ou assim que meu adversário joga, eu já me dou conta do erro. E aí no xadrez tem aquilo também de você fazer uma cara ali de que não aconteceu nada e seguir jogando. Porque dependendo da forma que a gente se expressa, entrega, né? Então, tipo, eu joguei ali, fiz uma coisa que não devia, aí você faço uma careta, meu adversário falou, opa, tem algo errado, eu vou começar a pensar. Então, nisso a gente fica sério e tenta se manter, mas a gente se dá conta do erro e tenta lutar, né? E tem alguns erros que são mais sutis que a gente analisa depois. Então, no xadrez a gente tem as planilhas, que é um documento que a gente anota os lances mesmo, né? No xadrez, no nosso tabuleiro, a gente tem as coordenadas, divididas por letras e números. E aí a gente anota todos esses lances e um trabalho de treino que a gente faz depois é repassar toda a partida para identificar os erros e acertos. E aí com isso melhorar para a próxima. Então é uma mistura de perceber o erro na hora e de analisar depois. Só que às vezes a partida é tão dolorosa que você deixa lá no canto até você conseguir superar aquilo para depois analisar, né? E hoje, além desse preparo mental para cada partida, existe também, tu trabalha muito uma preparação física também? É bem importante. Eu confesso que eu faço menos do que eu deveria, mas de fato, assim, é bem importante essa parte do preparo físico, porque como as partidas duram várias horas, o cansaço bate bastante, né? E como é o esporte mental ali, a nossa concentração precisa tá boa, o nosso foco, né? A nossa poder de cálculo ali.
Então, se eu não dormir bem, se eu não me alimentei bem, se eu não tô acostumada a ficar muito tempo em atividade, isso vai pecar, né? Vai faltar na hora que eu estiver jogando. E aí, se eu estiver jogando com um adversário mais bem preparado nesse sentido, a tendência é que eu fique em desvantagem. Por mais que às vezes eu tenha mais conhecimento teórico, se eu não aguentar ficar 4 horas jogando uma partida e meu adversário aguentar, bem possível que ele se saia melhor do que eu. Até porque é um conjunto todo, né? Mente e corpo junto, Isso. né? E como é que é a tua rotina de treinos hoje, conciliada com trabalho e estudo? Uhum. Como eu trabalho com xadrez, eu estudo bastante, né, ali na associação, dando aula e muitas vezes estudando para preparar as aulas que eu vou dar também. Além disso, a gente treina ali, a gente tem a equipe de rendimento que a gente geralmente treina junto ali durante a semana e treinos online também. Hoje em dia tem vários aplicativos e livros que a gente consegue acessar para treinar. Então a gente treina a parte de estratégia, tática, ver partidas modelos de jogadores mais antigos assim, para conseguir se basear na hora do nosso treinamento. Você que disputou um brasileiro também mundial. No Brasil, qual região, o estado do xadrez é mais forte hoje? Santa Catarina. Santa Catarina. Santa Catarina. São Paulo é bem forte também, mas eu acho que Santa Catarina ainda está um pouquinho na frente, assim, porque é um estado que a gente fala, o estado todo é muito forte, né? A gente não diz uma região específica do estado que é mais forte, assim, porque a gente tem um trabalho muito bom aqui no meio oeste, a gente tem um trabalho muito bom no oeste, a gente tem um trabalho muito bom no litoral, então todo o estado trabalha bem, assim. As outras regiões do país, elas estão se desenvolvendo bem também, o Nordeste está fazendo um bom trabalho com xadrez agora, mas Santa Catarina historicamente é muito forte, principalmente na base, nas categorias ali com criança, até se a gente pega a participação de campeonatos brasileiros, Santa Catarina assim consegue título ou pódio na maioria deles. E questão assim de mundo, tu que já disputou um mundial, onde é que é o ponto mais forte do xadrez no planeta hoje? É a Rússia. A Rússia. Na verdade, assim, hoje em dia, antigamente era a Rússia, sem dúvidas, assim, mas hoje em dia tem outros países que vêm com bastante força também. A Índia, tem alguns jogadores da China. O atual jogador mais forte, assim, o melhor jogador do mundo é norueguês, que é o Magnus Carlsen. Mas, historicamente, eu diria que é a Rússia. Inclusive, foi muito legal ir pra lá, né? Porque, assim, o Brasil é o país do futebol e a Rússia é o país do xadrez. Então, foi bem legal ter ido pra lá. E essa situação hoje do xadrez, incluso no currículo escolar, existem alguns colégios, né, que trabalham com o xadrez nas bases de escola ou isso é esporádico, dependendo do colégio, pratica diferenciado? Eu acho que não tem nada assim regulamentado, mas aqui várias escolas têm, mas até onde eu sei é contraturno, né? Não é assim. Parte do agrado. Então é opcional, as crianças que podem ali acabam indo no contraturno para fazer essas aulas. Até porque se tu der uma opção hoje para a criança, uma bola e um tabuleiro, a maioria vai pegar a bola, né? Sim. E essa questão do ter xadrez nas escolas, assim, seria mais interessante ainda se tivesse na matriz curricular, porque às vezes tem muitos, muitos talentos, muitas crianças que nem chegam a conhecer, né? A ter a oportunidade de saber que ele é interessante. Porque o xadrez, ele tem esse estereótipo de ser chato, de que você tem que ficar sentado, que você tem que ficar pensando, porque aí a bola parece mais legal. Só que é bem divertido, assim, quando você entende, sabe? Só que Mexe com a mente, né? só que as crianças às vezes não chegam a nem ter chance de conhecer isso, assim, porque acaba sendo algo opcional, e aí como você falou, eu não quero, eu vou ficar no celular, eu vou ficar jogando bola. E o bacana é o esporte, uma modalidade esportiva, né? A pessoa entender ela, né? Antigamente passava na televisão jogos do futebol americano. Cara, quem que entende aquilo? Uhum. Se você entender como funciona a projeção por jardas, acaba se tornando um negócio interessante. Hoje eu paro para assistir uma partida de Super Bowl. Uhum. Né? Xadrez, gosto de jogar, não pratico assim com muitas vezes, mas aprendi a jogar com o meu filho também, né? E quais foram os maiores desafios que você já enfrentou até aqui no xadrez? Você diz em sentido de competição, assim? Competição, treinos, rotina. Bom, como eu disse, né, eu jogo xadrez desde muito cedo. Tiveram momentos da minha vida ali que foi um pouco difícil conciliar estudo e xadrez, porque, por exemplo, no ensino médio eu estava estudando no IFC, que era integral. Então, eu tive que diminuir minha quantia de treino e minha participação em eventos também por causa disso. Atualmente também, né, trabalho e faço a faculdade à noite, então às vezes eu não tenho toda aquela disponibilidade de tempo para me dedicar ao treinamento tanto quanto eu gostaria.
Mas acho que são coisas que eu consigo adaptar, né? Outra questão, assim, que é uma dificuldade, mas aí a gente sofre, todo mundo que acho que joga xadrez, que tem pouco apoio ao esporte, né? Justamente por esse fator de que não é um esporte que gera tanto entretenimento como o futebol, então não tem tanto investimento também. Então, para essas competições, a gente muitas vezes tem que sair do nosso bolso para conseguir participar. Você ganha vaga para o brasileiro, mas para o brasileiro você precisa dar um jeito de ir. Você ganha vaga para o mundial, mas você não tem apoio, você tem que tirar do bolso para ir para lá. Então, isso é uma coisa que eu sinto falta, assim. Claro, a gente tem programas com Bolsa Atleta, né? Mas é um apoio que é pequeno comparado ao gasto que a gente tem para as competições e comparado a outros esportes que a gente vê, né? Mas acho que é isso. E de competição, como eu falei ali, a Rússia acho que foi de longe o torneio mais difícil que eu já joguei, assim, pelo contexto da idade que eu tinha, da diferença de estar indo para um país completamente diferente, com 12 anos, né? Clima totalmente diferente. Mas foi uma experiência muito boa também, eu acho que foi muito positiva pro meu crescimento no esporte. E com tudo isso que você viu de dificuldade, assim, às vezes com o xadrez, ou não só o xadrez, todo o esporte, você já pensou em desistir em algum instante? Já, eu não vou mentir e dizer que não, assim, o que eu acho que faz parte de todo amante do esporte, né? Você tem uma frustração muito, muito dolorosa, aí você fica, ai, não quero mais saber disso. Mas aí no dia seguinte passa, você fala, eu vou fazer o que da vida só não jogar xadrez, né? E aí volta e vai jogar xadrez. Que é uma coisa muito, muito apaixonada mesmo, assim. A gente tem uma paixão ali pelo jogo e é isso. E aí, hoje em dia, como eu trabalho em outras áreas também, arbitragem eventualmente e dando aulas, né? É algo que eu me vejo fazendo por bastante tempo. Por gosto, por paixão mesmo. É. E hoje aqui desse projeto que tem no xadrez, já sabe quem que é um grande dos incentivadores, empresas que ajudam. Bom, a gente tem a Scherer, né? Que é nosso maior patrocinador de esporte, assim. Inclusive, a Scherer patrocina o circuito também, né? Então, de longe, muito, muito, a gente é muito grato pela Scherer. E a prefeitura também, né, por projetos de incentivo, por Bolsa Atleta. Eu acredito, tem alguns outros patrocinadores, mas eu não vou me lembrar de nome também, mas o Master é a Scherer mesmo. A Scherer e a prefeitura aqui que ajuda a gente com os projetos e tudo mais. Você sonha em disputar competições internacionais ou até mesmo seguir a carreira profissional no xadrez? Sim, acho que meu maior sonho é jogar a Olimpíada de xadrez, né? Que assim, é um sonho distante, mas nem tão distante, sabe? Só que eu sinto que atualmente não estou em condições ainda, porque eu precisaria de mais tempo de estudo, me dedicar mais exclusivamente para isso. E na vida que eu tenho levado atualmente, não tem tanta condição assim, por questão de estudo, né? Trabalho e tudo mais. Mas essa é a minha maior meta, assim, de objetivo, e pretendo continuar jogando. Enquanto eu conseguir adequar, equilibrar as coisas, né? Que a gente falou de treinos, horário de treinos. Como é que é um treino de xadrez hoje? É praticar ou você estuda alguma coisa em livro? Ou é só a prática do Um jogo pouco mesmo? de tudo, um pouco de tudo. A gente tem muito estudo também, né? Porque no xadrez, assim, a gente tem uma biblioteca enorme de livros, existem muitos livros de xadrez, e existem várias coisas diferentes que a gente consegue estudar dentro de xadrez. Então, a gente tem a parte de estratégia, a parte de tática, finais, meio jogo, aberturas, tem vários temas diferentes. Mas a prática é muito importante também, né? Para que seja colocado em prática o que está sendo estudado e para que sirva como uma avaliação de, ok, o que eu treinei funcionou, o que eu treinei não funcionou. Eu acho que outro ponto que é fundamental, né, para melhora como a gente estava comentando antes, a análise das partidas, porque a gente treina para ir para uma competição. Aí você vai para a competição, você faz as partidas. Muito importante. Tão importante como você treinar antes, é você avaliar depois o que você teve de acerto, o que você teve de erro, para conseguir ir melhorando. E aí, nisso, a gente tem no xadrez até formas de estudar o nosso adversário. Então, a gente consegue baixar partidas do outro para ter uma ideia de padrões ali que a gente consiga identificar para jogar. E hoje em dia também a gente tem o auxílio da internet ali, que existem vários sites de xadrez, vários programas que ajudam nesse estudo. Inclusive, isso é um ponto positivo ali, na época que estourou o Gambito da Rainha, aquela série da Netflix, teve um boom, assim, no xadrez, porque ele ficou mais conhecido, né? Saiu uma série ali falando disso, e aí, com isso, foi criado mais canal no YouTube e virou até um pouco de entretenimento, assim. Tem um youtuber famoso que é o Rafael Chess, que eu vejo que tem muita gente que nem é do meio de xadrez que gosta de acompanhar. E aí, isso foi bem legal.
O xadrez é um esporte assim, que encanta quem tem dele, né? Se o xadrez te ensinou uma lição para a tua vida, qual lição seria ela? Uma pergunta difícil, mas eu acho que a principal é a persistência, assim, de que as dificuldades ali vão existir, né? Mas tem que treinar, 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 treinar. A dor também vem, mas a recompensa vale a pena, né? Maior. Mas o xadrez é um jogo de muita concentração, né? E como que é a concentração pré-jogo do xadrez? Como é que se faz? Você concentra no jogo, você tem que estar concentrado o tempo todo. A pré-jogo, assim, eu acho que o fator principal é cuidar da parte de você dormir bem, tá bem Tá bem? descansado, se alimentar bem. A hidratação também eu vejo que é bem importante, né, tá o tempo todo ali. Mas durante o jogo, como eu disse, a gente tem 3, 4, 5 horas de partida, dificilmente a gente vai conseguir estar 100% focado em todo esse tempo. Mas conseguir equilibrar os momentos importantes de concentração e os momentos que dá para você dar uma espairecida. Uma coisa que eu sempre falo para meus alunos é: olha, não tá conseguindo se concentrar, levanta, dá uma volta, vai no banheiro, lava o rosto. Porque é difícil mesmo essa questão da concentração, né? E eu acho que a respiração ajuda muito também nesses momentos, assim. E tentar ao máximo se conhecer para tentar encontrar formas de abstrair do mundo exterior, assim. Tem jogadores que levam um tampão de ouvido, por exemplo, aí coloca o tampão de ouvido ali para conseguir não ter nenhum tipo de barulho. Tem gente que joga com boné para colocar, para cobrir o rosto e eliminar a distração. Eu acho que vai de cada um ir desenvolvendo essas técnicas, né? E quem quiser participar conhecer esse projeto do xadrez, onde é que encontra, que contato teria? A gente tem no Instagram, né? @xadrezjoaçaba. Aí ali dá para entrar em contato, que tem todas as informações. Consegue fazer inscrição para as aulas ou marcar uma aula para ir lá conhecer, ver como é o ambiente físico também. E tem vários colégios que tem as aulas nas escolas, né? Então lá no Instagram consegue as informações bem certinhas e, se for o caso, também dá para mandar mensagem. E também se os pais quiserem conhecer, fica bem disponível. Lá os horários, assim, não é o tempo todo que tá aberto, né, então seria interessante mandar uma mensagenzinha É um antes, horário, né? só para ver se tem alguém lá, mas agora em fevereiro a gente volta com as aulas, então quase todas as tardes vai ter alguém lá dando aula, as manhãs também trabalhando com xadrez. Duda, obrigado pela tua participação, por tirar nossas dúvidas, contar tua história, que ela se repita por muitos, muitos anos, com muitas conquistas. Parabéns pelas que vieram e pelas muitas que ainda virão, tá? Deixar um recado para quem quiser seguir essa carreira do xadrez ou conhecer o esporte também, pode ficar à vontade. Bom, muito obrigada pela oportunidade, né, foi um prazer, e eu acho que quem tiver interesse de conhecer um pouquinho, assim, se dê a chance, porque é um meio muito legal, a gente aprende muita coisa e não necessariamente precisa ser competitivo, né? O interessante de você conhecer, se encantar pelo jogo, é algo que vale a pena. Então, acho que a dica principal é se dar a chance de conhecer e talvez se apaixonar pelo jogo também. Isso é grande, né? O risco é grande. Então, a gente encerra o episódio número 30 do nosso podcast, agradecendo você que assistiu até o final, agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta e Irmãos Cancelli, 50 anos sempre presente nos melhores eventos. Curtiu? Deixe seu comentário, compartilhe, a gente se fala na próxima quarta-feira. Forte abraço!